Saudações para você que está conectado no canal Verbo Bíblia e Teologia. É sempre um prazer ter você aqui conosco, amém? Caso você esteja aqui pela primeira vez, eu sou Júlio Rocha, seja muito bem-vindo. Para hoje é o quadro É Mito, a Bíblia diz diferente. Vamos nessa comigo? Meus irmãos, o É Mito de hoje vai fazer uso de uma frase que é atribuída a Martinho Lutero, o líder da Reforma Protestante, amém? E ele diz o seguinte, entre aspas, o diabo é o diabo de Deus. Será que esta frase está escrita, está formulada de acordo com o que diz as Escrituras? Será que tem base bíblica? Será que tem base contextual? Será que é somente uma pinçagem deste jovem estudante de teologia para fazer um mito de um mito da Reforma Protestante? É exatamente isso que nós vamos ver depois da nossa vinheta, que demora 10 segundinhos, tempo mais que suficiente para você que não é inscrito se inscrever aqui embaixo no botãozinho vermelho que está aqui abaixo do seu vídeo, amém? Se inscreva aí para nos dar essa força, essa ajuda, e também deixa o seu like, porque fazendo assim você ajuda que este vídeo chegue a mais pessoas com mais conhecimento e mais conteúdo. Meus irmãos, mesmo considerando o fato de que Martinho Lutero foi usado por Deus ao seu tempo para ser um canal de bênção para nós hoje aqui através da Reforma Protestante, eu não posso deixar de notar que essa expressão atribuída a ele é uma expressão não somente muito forte, muito chocante, mas também altamente desnecessária, e tem até um terminho mais aqui que eu vou usar mais para frente, amém? Na verdade, tudo se apoia, né? Essa frase ela pode até casar bem ou cair bem sob o esteio do conceito que os reformados, os reformadores e também a escola agostiniana têm da soberania de Deus, que na verdade não é a soberania bíblica, mas sim o determinismo com roupagem de uma soberania, também chamada de predestinação, que por sua vez também não é a predestinação genuinamente bíblica. Dentro desse aspecto, nós vamos começar agora a substanciar esse pensamento de Lutero na visão de um reformador chamado Jerome Zanchius, também da época da Reforma, que vai nos dizer o seguinte, acompanha aí na projeção. Certamente, se Deus não tivesse desejado a queda, ele poderia, e sem dúvida teria, ter impedido que ela acontecesse, mas não impediu. Logo, ele a desejou. E se ele a desejou, ele certamente a decretou. Esse é o conceito de soberania que Martinho Lutero tinha, que Jerome Zanchius tinha e que outros calvinistas tinham e também têm até hoje, sob o pretexto aí de soberania divina, que na verdade nós conhecemos como determinismo. Como se não bastasse, Arthur Pink, professor de teologia, muito conhecido, que influencia muitos teólogos ainda da atualidade, ele também evidencia esse poder determinístico de Deus que ele chama de soberania, enfatizando o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. É o que vemos nas citações a seguir. Claramente foi a vontade de Deus que o pecado deveria entrar neste mundo, de outra forma ele não teria entrado, pois nada acontece salvo conforme o que Deus eternamente decretou. Além do mais, foi mais do que uma mera permissão, pois Deus somente permite aquilo que tem proposto. Pink continua. Não apenas seu olho onisciente viu Adão comendo do fruto proibido, mas ele decretou antecipadamente que ele deveria comer. E de uma forma toda especial, John Gill, pastor batista, também reformado, ele fala o seguinte: em resumo, tudo a respeito de todas as pessoas do mundo que existiram, existem e existirão, está em harmonia com os decretos de Deus. E está de acordo com eles a vinda e a hora da vinda dos homens ao mundo e todas as circunstâncias que o acompanham, todos os eventos e acontecimentos com que eles irão deparar durante todo o tempo de sua vida, seus locais de moradia, suas posições, ocupações e emprego, suas condições de riqueza e pobreza, de saúde e doença, adversidade e prosperidade, seu tempo de sair do mundo, com tudo o que está envolvido, tudo está de acordo com determinado conselho e vontade de Deus.
Notem então, irmãos, que é colocada uma roupagem, né, de um controle aparentemente, né, leve, um controle aparentemente protetor, cuidadoso, mas na verdade com uma roupagem altamente determinística, com uma roupagem de soberania, com uma roupagem de providência. Amém? É nesse esteio, é nessa base, é nesse chão que se apoia exatamente essa expressão de Lutero, que eu já defini como uma expressão forte e uma expressão altamente desnecessária para se dizer, para se pensar, para se trabalhar em cima dela. Mas alguém vai questionar, peraí, mas é o sentido que Lutero estava dizendo. Você tem que olhar o contexto que ele diz. Irmãos, não tem contexto para uma fala forte como essa. Não tem contexto para uma expressão desnecessária como essa. Eu sei que os irmãos vão parafrasear a ideia de Lutero, dizendo, por exemplo, que o diabo é funcionário de Deus, como diria um compatibilista. Deus a causa primária, o diabo a causa secundária, e Deus age por meio do diabo para poder concluir ou fazer os seus projetos. Amém? Ou até mesmo que o diabo seja um cão na coleira de Deus e Deus tem pleno domínio sobre as ações do diabo e sobre tudo que o diabo faz, ele não pode fazer nada sem Deus não deixar. Ao afirmarmos que o diabo está sob o domínio de Deus, nós temos que conceituar corretamente, conforme as escrituras falam, que o diabo está sob o domínio de Deus, visto que nós podemos estar caindo num campo geral, tanto quanto num campo específico. Neste caso, o calvinismo acaba por especificar dentro do determinismo um domínio que Deus de fato não tem sobre o diabo, que é o domínio de mandar o diabo ser diabo. Amém? Ou estar na coleira, né? Como um guia faz o que quer com um cão, ou até mesmo falar que o diabo é um funcionário de Deus e Deus é o patrão, Deus manda o diabo faz. Amém? Portanto, nós temos que ter cuidado com essas afirmações, cuidado ao trabalhar com essas frases. Frases como esta pode surtir um efeito acadêmico bonito, um efeito stylist, né? um efeito assim de conhecimento, de cultura bíblica, mas na verdade pode estar escondendo até mesmo blasfêmia contra o nosso Deus. E eu vou falar isso aqui com propriedade, vou falar com muita calma e muita segurança dentro do que as escrituras nos parametrizam para dizer. Porque, irmãos, é uma questão de conceito. Quando nós falamos que o diabo é o diabo de Deus, nós temos que puxar esse conceito. Aliás, se isso está projetado ou é projetado nas escrituras, eu não vou procurar o que está escrito. Eu vou procurar o que a Bíblia diz, sendo um livro vivo, sendo a expressão da vontade de Deus para nós e a revelação dessa expressão, dessa vontade. Amém? Portanto, quando eu pego uma frase, o diabo é o diabo de Deus, e extraio este conceito, eu falo, peraí, mas não é só o diabo que é mau, o pecado também é mau. Então o pecado é o pecado de Deus? Olha aí, irmãos, onde as pessoas caem. Olha aí onde a reformolatria leva as pessoas a puxar frases. Peraí, pastor, é Martinho Lutero, é o grande reformador, e daí, irmãos, ele é anjo? Se não é anjo, ele pecou. Se ele pecou, ele é homem como eu. Se ele é homem como eu, ele é sujeito à falha. E aqui, infelizmente, ele errou. Amém? Olha o conceito. Não pega a frase, pega o conceito, joga na Bíblia e vamos ver. Não é só diabo. Né? Não é só diabo, é o pecado. O pecado é o pecado de Deus. Né? A morte diz que é o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então vem junto com o diabo. O diabo é o agente, o pecado, né, é o aguilhão, e a morte é o salário do pecado. Então a morte é a morte de Deus também? É justo nós falarmos isso? Amém, irmãos? Então é o conceito. E a Bíblia diz que diabo, morte, inferno serão lançados na geena, no lago de fogo e enxofre que arde eternamente. Então vamos dizer que o inferno é o inferno de Deus também? Deus tem inferno? Então, irmãos, não é questão de contexto, não é questão de ser contra o calvinismo, não é questão de nada, é questão de projetar nas escrituras e observar a clara discrepância, preto no branco, que essa fala, que agora sim, ela não é só forte, ela não é só desnecessária, mas ela é também antibíblica, amém? Ela é antibíblica, ok? Então, nós podemos então pegar esse conceito e mudar. Vamos mudar para nós vermos? Vamos pegar versículo bíblico dentro dessa fala de Lutero? É que Lutero, irmãos, é complicado. Quem conhece a história é complicado. Lutero era meio nervosinho,
né? De vez em quando ele passava da conta, né? E aí toda a inteligência que ele tinha, às vezes ele falava umas bobeiras que dá para considerar, né? Dá para considerar. Até antissemitismo entrou nessa coisa toda. Foi um homem de Deus, creio que morreu salvo, mas são coisas, irmãos, que nós temos que observar, ponderar e, acima de tudo, irmãos, as escrituras, é o que eu sempre falo, acima de tudo, né? E se professa muito pelo lado de lá, né? Sola a escritura, amém? Não falo o que a Bíblia não diz, não falo o que a Bíblia não revela, não falo o que a Bíblia não mostra. Em Lucas 22 e verso de número 53, Jesus, quando foi ser preso, ele falou: o tempo todo eu estava com vocês e vocês nunca me prenderam. Agora vocês vêm, mas tudo bem, essa é a hora de vocês e esse é o poder das trevas. Vamos lançar então esse conceito no conceito de Lutero? Jesus falaria então, se fosse conforme Lutero: agora é o tempo de vocês, é a hora de vocês e o poder das minhas trevas. Irmãos, faz sentido? Jesus teria que ter falado isso lá aos soldados que o prendiam? Esse é o poder das minhas trevas? Mas tem mais. Paulo nos diz em Romanos, capítulo de número 16, verso 20, que em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Vamos jogar no conceito de Lutero? Em breve, o Deus de paz esmagará o seu Satanás embaixo dos vossos pés, dos pés da igreja. Irmãos, além de blasfemo, vamos dizer assim, eu vou dizer porque já, ainda totalmente fora de escopo, né? Parece um joguete, né, de dama, um joguete aí de dominó, alguma coisa, onde Deus manda o homem pecar para depois resgatar o homem, onde Deus manda o diabo pecar contra Deus, depois Deus manda o diabo fazer o homem cair, depois Deus manda o diabo judiar do homem, depois Deus salva o homem, e depois Deus manda o homem que foi salvo pisar no diabo. Irmão, que bagunça. Pelo amor de Deus, irmãos, não tem nada desse floreado nas escrituras. As escrituras são simples, né, de serem entendidas. E eu não vou entrar nesse mérito soteriológico aqui, porque não vem ao caso. Mas tem ainda mais um verso bíblico. Em Apocalipse capítulo 20, no verso 10, diz que o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estava a besta e o falso profeta, para ser atormentado para sempre. Vamos jogar então tudo isso aqui na conta do Lutero, né? Se essa frase foi atribuída a ele. Segundo Lutero, João teria que dizer assim: então o seu diabo, ou o diabo de Jesus, foi lançado no seu lago de fogo, onde já estão a sua besta, o seu falso profeta, né, e o seu anticristo, e serão aí atormentados para todo sempre. Irmão, não faz o mínimo sentido. Mas eu tenho mais um ainda. Jesus, certa feita, em João 8,44, retrucando a incredulidade dos fariseus, né, que diz: nós temos por pai Abraão. Jesus diz: coisa nenhuma, vocês têm por pai é o diabo. Então, na ótica de Lutero, Jesus teria que ter dito: vós tendes por pai o meu diabo, né? Ou o diabo de Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, né? Santa paciência. Eu fico pensando, meus irmãos, antes de dizer que é mito, antes daquela carimbada com vontade, eu gostaria de deixar uma reflexão. Parece que essas pessoas, né, e até mesmo muitas pessoas que têm conhecimento, né, e não professam até a teologia calvinista, né, e até mesmo muitos doutores calvinistas, parece que esse pessoal não tem noção de quem é o diabo, da malignidade do diabo, para comparar com a santidade, com a pureza de Deus, e muito menos esse pessoal que professa Deus, né? As pessoas parecem que não têm noção de quem é o nosso Deus, para associar uma figura tão santa a uma figura tão imunda, tão perdida, tão suja como é Satanás. Amém, irmãos? Parece que falta um parafusinho, amém, na mente desse povo. Eu oro para que Deus os ilumine, para que cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam até mesmo de ler uma coisa como essa e de seguir uma coisa como essa. Amém, meus irmãos? Portanto, é mito. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia diz diferente. Pode carimbar com graça, pode carimbar com unção, amém? Com muita força. Carimba, carimba, carimba. Porque, irmãos, é um mito, assim, desnecessário. Não podia passar sem essa. Podia deixar o zipzinho na boca, né? E passar sem essa, irmãos. É um mito que, assim, as pessoas às vezes nem... É tão desnecessário que às vezes as pessoas nem notam, né, a periculosidade que é falar um negócio desse. Amém, irmãos? O nome de Deus merece ser respeitado. Amém? O diabo não é o diabo de Deus coisa nenhuma. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que neles habita.
amém? Eu sei que o pecado está no mundo, mas Deus é maior, eu sei que Deus tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, mas esse domínio não o levou a decretar o mal, não o levou a criar o mal, e por isso o diabo não é o diabo de Deus. Ele se retirou como Judas para a sua própria perdição. De fato, sendo mito, né? Só nos basta concluir que, embora não haja um dualismo, né? Deus inimigo do diabo, né? Esse negócio todo, Deus é soberano, nós sabemos disso, amém? Mas há uma guerra, há sim, né? Uma separação entre o bem e o mal. Não há medição de força, porque nada pode com o nosso Deus, mas há uma separação. A santidade de Deus fala disso, fala de separação. Essa guerra, na verdade, essa separação só se explica de fato por uma rebelião, tanto do diabo, quanto de Adão, né? Quanto dos demais homens, quanto do anticristo, quanto todos que apostatam, uma rebelião voluntária que age sob uma vontade permissiva de Deus. Grave isso, irmãos. Eu fico pensando como as pessoas conseguem passar por cima da permissividade divina, da presciência, do conhecimento divino de todas as coisas, para dizer que Deus decretou o mal, para dizer que com isso o diabo é o diabo de Deus. Irmão, não faz o mínimo senso bíblico, senso teológico. Amém? Não tem a mínima estrutura amparada pelas escrituras neste negócio todo. Ah, meu irmão, mas e aí a origem das coisas, que é Deus? Deus é a origem de tudo, né? Deus é a causa primária de tudo. Irmãos, é responsabilidade. Responsabilidade com alguém mandando por trás não é responsabilidade. A Bíblia nos enfatiza tanto a soberania de Deus como a responsabilidade humana, mas isso tem que ser conciliado, irmão, sob a luz do que a própria palavra nos mostra. E ela nos mostra a permissividade de Deus, dando pela graça, não pelo mérito, pela graça, concedendo ao homem a possibilidade de escolha. Satanás fez a sua escolha, os demônios fizeram a sua escolha, o homem pode fazer a sua escolha, e tudo isso é graça de Deus. Não quer dizer que Deus criou o mal por causa disso. Isso fica muito mais evidente quando Deus, por exemplo, em todas as escrituras, ele exalta, ele enaltece, ele enfatiza a realidade da santificação, amém? Da separação. E Deus não quer, de fato, que o povo dele se misture com nada que é imundo, com nada que é sujo, com nada que é pecaminoso. Ou seja, a abstenção de tudo o que é mal, o afastamento. E não é afastamento parcelado, irmãos, não é afastamento parcial, é um afastamento integral, é um afastamento repentino, é um afastamento para sempre de tudo que é mal, de tudo que é pernicioso, amém? De tudo que não provém de Deus, porque o apóstolo São João, ele nos fala, não ameis o mundo, não ameis o que há no mundo, porque aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não provém de Deus. Aí, irmãos, aí cai todo o sistema reformado, cai todo o sistema calvinista, cai todo o sistema determinista, porque a Bíblia diz, João está dizendo que o mal não provém de Deus, mas provém do mundo. Mal provém do mal, amém, irmãos? Todo mal provém do próprio mal, amém? Vamos dizer, o mal é a ausência do bem. Irmãos, pode achar o que você quiser, eu fico com o que esse livro simples da capa preta está dizendo. E o apóstolo João nos diz que o pecado não provém de Deus, mas provém do mundo, amém? Cujo príncipe é Satanás. Contexto, harmonia bibliológica nos leva a entender isso. Portanto, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Se você não gostou desse vídeo, você ora por mim. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, amém? Clica aqui embaixo, se inscreve, curte, amém? Porque você fazendo isso, você nos ajuda a propagar a palavra de Deus e fazer apologia à palavra do Altíssimo, amém? E no mais, nós contamos com suas orações e até o próximo vídeo, se Deus quiser.